Em nome da Sra. Reitora da Universidade Católica Portuguesa, declaro aberta a sessão. Vai tomar a palavra a Sra. Reitora, Professora Isabel Capeloa Gil. Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, Sr. Professor João Carlos Espada, Diretor do IAP, Sr. Dr. José Manuel Durão Barroso, Diretor do Centro de Estudos Europeus, Srs. Embaixadores que nos acompanham por streaming, Srs. Professores, caros estudantes. É uma particular honra para a OCP poder receber hoje o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal para apresentar o plano da Presidência Portuguesa da União Europeia e que o faça no âmbito das iniciativas do Centro de Estudos Europeus da OCP, superiormente dirigido pelo antigo Presidente da Comissão Europeia, Dr. José Manuel Durão Barroso. Portugal e o mundo vivem um momento de particular exigência, um momento que nenhum líder deseja, mas as circunstâncias são as circunstâncias e o seu sucesso, Sr. Primeiro-Ministro, será o de todos nós. Quero por isso afirmar que, na medida do que as nossas capacidades o possam determinar, a OCP está preparada e pronta para proativamente colaborar no que o Governo entender venha a ser necessário no combate à pandemia. Já o fazemos através dos nossos centros de investigação, no serviço comunitário dos estudantes de enfermagem e de medicina dentária e, bem assim, numa área diferente, no trabalho de análise de conjuntura do nosso núcleo de perspectiva, o NECEP, entre muitas outras áreas. Estamos ao serviço de Portugal e faremos o que for necessário para ajudar neste combate. Não posso deixar de utilizar esta ocasião para agradecer também ao Sr. Primeiro-Ministro o seu acompanhamento e apoio em dois momentos decisivos para o desenvolvimento da OCP e do seu serviço a Portugal. Recordo, em primeiro lugar, o grande projeto de parceria com uma tecnológica americana no campo da biotecnologia, que foi assinado em Palo Alto durante a sua visita à Califórnia, nesse tempo e nesse mundo longínquo de 2018, num tempo em que se viajava de avião para criar redes e assinar protocolos. E, em segundo lugar, o seu apoio público ao projeto de desenvolvimento do curso de Medicina da OCP, no momento em que se torna por demais evidente que a formação qualificada e alargada de profissionais de saúde é essencial para o desenvolvimento e a segurança dos países. Como dizia o Ministro da Saúde da Austrália a semana passada, numa conferência internacional, o que estamos a aprender com a Covid-19 vai ajudar na preparação da próxima pandemia e, para tal, necessitamos de robustecer o que sabemos, alargar a preparação de profissionais e preparar estrategicamente o futuro. A OCP foi criada para servir o país e é com essa missão que continuamos a trabalhar para cultivar a educação e a ciência ao serviço do bem comum. Ao Sr. Dr. José Manuel Durão Barroso agradeço, em boa hora, ter aceito o desafio do Instituto de Estudos Políticos e o convite da Universidade para criar e liderar o Centro de Estudos Europeus, consolidando, aprofundando e dando um lastro verdadeiramente global a uma área do saber a que a OCP tem estado particularmente atenta e que conta com notáveis alumni, entre os quais se encontra o Sr. Primeiro-Ministro. Ao IAP e ao seu diretor, cumprimento por esta notável iniciativa e permite-me saudar muito em particular os estudantes a quem hoje é dedicada esta sessão. O futuro da União Europeia pertence-vos e estáis nele implicados. Que o exemplo de Portugal, superiormente representado por Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, vos inspire a serem cidadãos europeus mais conscientes, responsáveis e intervenientes na construção de uma Europa fiel aos seus valores fundacionais, do respeito pela liberdade, pela democracia e Estado de Direito, pela dignidade dos indivíduos em prol do crescimento das nações. Muito obrigada. Gostaria agora de passar a palavra ao professor José Manuel Durão Barroso, diretor do Centro de Estudos Europeus do Instituto de Estudos Políticos. Senhor Primeiro-Ministro, Senhora Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Senhor Diretor do Instituto de Estudos Políticos, Senhores Professores, caros alunos, minhas senhoras e meus senhores. Senhor Primeiro-Ministro, queria em primeiro lugar fazer minhas as palavras da Senhora Reitora, Professora Isabel Capeloa Gil, agradecendo-lhe muito reconhecidamente a resposta afirmativa que nos quis dar quando o convidámos para vir aqui à Universidade Católica Portuguesa, ao Instituto de Estudos Políticos e no Centro de Estudos Europeus, apresentar as grandes linhas da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia neste primeiro semestre de 2021.
Para nós isso reveste-se de especial significado no Centro de Estudos Europeus, visto que acompanhamos de forma muito direta a evolução da União Europeia e especialmente a participação de Portugal no âmbito europeu. O objetivo desta sessão é ouvi-lo, Sr. Primeiro-Ministro, por isso não vou tomar muito tempo, mas queria apenas, até para, de certa forma, responder àquilo que serão as expectativas dos nossos estudantes, dizer algumas palavras de muito genérico enquadramento sobre as presidências do Conselho da União Europeia, sobre as presidências portuguesas e sobre também o contexto em que se vai realizar esta presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Em primeiro lugar, as presidências do Conselho da União Europeia, depois do Tratado de Lisboa, não são as mesmas antes do Tratado de Lisboa. Continuam a ser muito importantes, a meu ver, visto que é um elemento essencial da apropriação da União Europeia pelos seus Estados-membros e, portanto, também pelos nossos cidadãos, que, obviamente, se revêem, sobretudo, nos seus próprios mecanismos de acompanhamento da União Europeia. É um elemento essencial, diria, dessa apropriação que haja esta rotação. Havia quem pensasse que era melhor não haver rotação pelos países. Eu continuo a pensar que é essencial que cada um dos nossos países, grande ou pequeno, novo ou antigo Estado-membro, do chamado centro, da chamada periferia, mais rico ou menos rico, que cada um dos nossos países tenha, durante 6 meses, periodicamente, a oportunidade de estar no centro, digamos assim, na casa das máquinas da União Europeia. É talvez uma presidência com menos glamour ou com menos glória do que aquelas em que o país que exercia a presidência se ocupava da condução de todas as instituições. Hoje, visto que, a partir do Tratado de Lisboa, temos, e eu penso que em boa hora introduzimos essa figura, um presidente permanente do Conselho Europeu. Permanente, enfim, filosoficamente diríamos, não há nada de permanente. É um presidente do Conselho que tem, no máximo, 2 mandatos, 2 anos e meio. Atualmente, o ex-primeiro-ministro belga, Charles Michel, que sucedeu ao ex-primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, que sucedeu àquele com quem trabalhei durante o meu 2º mandato, o ex-primeiro-ministro também belga, Herman Van Rompuy. Ora, isso dá uma continuidade ao Conselho Europeu que eu penso que é positivo no essencial para as instituições. Aliás, diferentemente de muitos que veem a afirmação de uma instituição à custa das outras, eu conto-me entre aqueles que pensam, porque sou de facto institucionalista, que devemos, na medida do possível, reforçar todas as instituições. E que não é contra a Comissão Europeia que o Conselho Europeu se reforça ou que o Parlamento Europeu se reforça. Podemos reforçar-nos mutuamente, instituições europeias, se de facto observarmos as regras do Tratado e todas as regras e os princípios do direito europeu. Ora, mas a verdade é que temos um presidente do Conselho Europeu permanente, mas em todas as formações do Conselho há uma rotação e, obviamente, que os ministros que representam Portugal nas diferentes formações do Conselho vão seguir as orientações do Primeiro-Ministro. Portanto, na realidade, será o Primeiro-Ministro de Portugal que vai dirigir, obviamente, em conjunto com as instituições da União Europeia, vai dirigir a União Europeia durante os próximos 6 meses, de janeiro a junho de 2021. Temos também, como portugueses, um bom registro de presidência. Já tivemos 3 presidências, em 92, com o primeiro-ministro Cavaco Silva, foi marcada, aliás, pelo Tratado de Maastricht, foi assinado durante a nossa presidência. Tivemos no primeiro semestre de 2000, com o primeiro-ministro António Guterres, não apenas o lançamento da Estratégia de Lisboa, mas também o Tratado de Nice, com negociações que eu na altura acompanhei muito diretamente, porque era líder da oposição e o governo, que aliás não tinha maioria nessa altura, tinha necessidade, e fê-lo aliás, de agregar diretamente a oposição ao compromisso final que se conseguiu em Nice. Foi um momento muito interessante. Tivemos, em 2007, no 2º semestre, outra presidência, com o primeiro-ministro José Sócrates, se me permitem a observação pessoal, na altura, como presidente da Comissão Europeia, também segui isto de forma muito empenhada. Foi, obviamente, marcada pelo Tratado de Lisboa, assinado aqui em Lisboa, no Mosteiro de Jerónimos, e também por alguns momentos importantes, como a primeira cimeira União Europeia com o Brasil, e também uma importante cimeira
com a África. E vamos ter agora a cimeira, vamos ter agora a presidência portuguesa com o Primeiro-Ministro António Costa. Obviamente seria interessante saber qual será o evento principal, mas isso não antecipo àquilo que o Primeiro-Ministro irá dizer aqui para nós. São umas observações muito rápidas sobre o contexto desta presidência. Temos, obviamente, momentos importantes. Em primeiro lugar, a questão da pandemia. Infelizmente, não estará atrás de nós a pandemia. Vamos estar ainda durante um período de pandemia que vai marcar, com certeza, esta presidência, não apenas na resposta do ponto de vista de saúde pública, porque não estará resolvido o problema nestes primeiros 6 meses de 2021, apesar de haver notícias encorajadoras em termos de vacinas, a verdade é que haverá que, desde logo, assegurar a distribuição de vacinas, não apenas no nosso país, mas na União Europeia e até no mundo. Temos também a resposta do ponto de vista económico e social, onde, já é de conhecimento público, a cimeira social que está o Governo a preparar no Porto, em maio, mas haverá também que ver como é que vamos, esperemos que se consiga, antes ainda da presença portuguesa, no que vai até ao final deste ano, a evitar este obstáculo que está a ser criado por 2 países que não aceitam a entrada em vigor do orçamento plurianual e também do programa de recuperação por causa de questões ligadas ao Estado de Direito e à forma como o Estado de Direito é tratado na União Europeia. Mas também temos o início da administração Biden nos Estados Unidos da América. Sei por experiência própria que as dificuldades não começaram com a atual administração no relacionamento entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. A questão, já havia tendências anteriores que mostravam menos investimento político dos Estados Unidos na União Europeia, mas a verdade é que Joe Biden, que se tem mostrado orgulhoso das suas origens europeias, nomeadamente irlandesas, Joe Biden vai com certeza proporcionar um maior compromisso dos Estados Unidos da América do Norte com uma ordem multilateral e também, espero, com a União Europeia. Será, portanto, a ocasião ideal, tenho a certeza que o Primeiro-Ministro está a pôr isto nas suas prioridades, para um reset das relações dos Estados Unidos com a União Europeia, não apenas com a União Europeia, eu diria também no âmbito da NATO, mas agora aqui estamos a tratar mais do caso da União Europeia. E ver também o que se pode fazer em termos de comércio, agora que foi assinado, que foi aprovado um importantíssimo acordo de comércio com 15 países da Ásia-Pacífico, em que houve, de facto, aqui um brinde, passa a expressão, que foi dado pelo Presidente Trump à China, quando pôs fim ao acordo Trans-Pacific Partnership, ao acordo do Pacífico, que levou agora aqui a China conseguisse um acordo onde ela é potência dominante com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Austrália, com a Nova Zelândia e com 10 países da ASEAN. Portanto, esta nova forma de olhar o comércio é essencial, sobretudo a União Europeia arrisca-se a perder o poder regulatório que tem de definir os estándares se nós europeus, não estivermos num dos maiores acordos multilaterais, o que me leva, obviamente, a supor e a desejar que seria útil que a União Europeia e os Estados Unidos colaborassem no domínio do comércio. E, finalmente, o pós-Brexit. Nós já acabamos, enfim, já acabou a participação do Reino Unido na União Europeia, já estamos em pós-Brexit, estamos no final do período transitório, saberemos em breve se haverá ou não haverá um acordo de comércio, um acordo de mercadorias, será finalmente um acordo minimalista. De qualquer maneira, seria útil, penso, que houvesse esse acordo, nem que seja para evitar ressentimentos, pela frustração que geraria um não acordo, e também para permitir que houvesse um ponto de partida sobre o qual depois se construirá, espero, porque penso, parece-me essencial, que a União Europeia e o Reino Unido, num momento em que a ordem geopolítica e geoeconómica mundial está cada vez mais instável e mais imprevisível, se mantenham, respeitando os resultados do referendo inglês e do referendo britânico, se mantenham tão próximos quanto possíveis. Será agora ou não, de qualquer maneira, vai ser na presença portuguesa e com o Primeiro-Ministro António Costa que vamos definir os primeiros momentos do verdadeiro estado de pós-Brexit e das relações da União Europeia com o Reino Unido. Bom, já vai alongar a minha introdução, mais longa do que eu queria. Queria, de qualquer maneira, terminar estas breves introdução desejando ao Sr. Primeiro-Ministro os maiores sucessos para a presidência da União Europeia e, mais uma vez, agradecer muito reconhecidamente a honra que nos dá vir aqui à Universidade Católica anunciar as linhas
da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia para 2021. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Gostaria agora de passar a palavra. Muito bom dia, Senhora Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Sr. Professor João Carlos Espada, meu caro Dr. José Manuel Durão Barroso, senhores professores, caros alunos. Quero começar, naturalmente, por agradecer este convite da Universidade Católica, uma instituição que muito tem feito ao longo de décadas pela formação, pela reflexão, pelo debate e que é incansável no esforço de continuamente se atualizar e contribuir para o reforço das capacidades de formação no país. A mais recente iniciativa, a criação de uma escola médica, em que tive o gosto de poder colaborar na sua, não na sua gestação, mas digamos na sua consumação, é indiscutivelmente um dos contributos mais relevantes para podermos aumentar o esforço nacional de formação qualificada de recursos na área da medicina. E é uma universidade que me liga também um laço particular, visto que tive a oportunidade de aqui, no longínquo ano letivo de 85-86, frequentar um dos primeiros cursos de estudos europeus na vertente jurídica e num momento empolgante e apaixonante em que estávamos a entrar precisamente para a então Comunidade Económica Europeia e em que o país via finalmente concretizar-se aquela esperança que tão bem estava caracterizada naquela canção dos GNR de queremos ver Portugal na CEE, e que era um momento de abertura, de esperança e de convicção, não só da consolidação da nossa democracia, das nossas liberdades, mas também da abertura de uma senda de progresso. E a verdade é que todos estes anos envolvidos, uns melhores, outros piores, é indiscutível que a mudança que o país teve, fruto da sua participação no projeto europeu, é absolutamente indiscutível em todos os domínios. Aqueles que não tiveram a oportunidade de viver esses tempos teriam mesmo dificuldades a reconhecer esse país, que já não era a preto e branco, a televisão já era a cores, mas que era verdadeiramente um país muito distante do resto da Europa. Em segundo lugar, queria agradecer muito as palavras, quer da Sra. Reitora, quer do Dr. José Manuel Durão Barroso. E agradecer a gentileza que teve em vir de Londres até aqui, para poder participar nesta conferência, neste diálogo, as palavras que aqui disse. E nunca será demais recordar que o Dr. Durão Barroso é aquele português que mais distinguiu no conjunto das instituições europeias, pelas funções que desempenhou como Presidente da Comissão, e ser aquele que, juntamente com Jacques Delors, foi até agora o único Presidente da Comissão que foi reeleito para um segundo mandato. E em tempos que foram também muito difíceis, muito exigentes, e em que ser Presidente da Comissão não foi seguramente tarefa fácil. E o ter sido eleito e reeleito para um longuíssimo mandato de 10 anos diz muito sobre as suas qualidades enquanto estadista, enquanto político e enquanto europeísta. E o momento desta presidência é um momento, como aqui recordou o Dr. Durão Barroso, muito especial. Em primeiro lugar, esta presidência vai ter duas distinções muito importantes relativamente às anteriores presidências portuguesas. Primeiro, uma alteração institucional profunda, com a existência de um presidente do Conselho Europeu, e outra, e o facto de a presidência rotativa, agora, ter que se compatibilizar com as funções próprias do presidente do Conselho Europeu. Eu tive a oportunidade de participar na presidência portuguesa de 2000 enquanto Ministro da Justiça e ainda de preparar a presidência portuguesa de 2007 enquanto Ministro da Administração Interna. Vejo bem a distinção que hoje este novo quadro institucional coloca. E, obviamente, uma segunda diferença é que o facto de estarmos a viver uma situação de pandemia coloca todo o programa da presidência numa situação de contingência. Desde logo quanto aos eventos, visto que tanto podemos ter uma presidência essencialmente por videoconferência, como foi a última presidência croata, como uma presidência intermitente entre
entre os momentos presenciais e os momentos por videoconferência, como tem sido esta presidência alemã. Ocorre, porém, num momento também muito especial, que esperamos ser auspicioso, num quadro da oportunidade para um novo relacionamento transatlântico, sobretudo naquilo que diz respeito a voltarmos a ter um aliado determinante no combate contra as alterações climáticas, visto que o Presidente Biden assumiu o compromisso de, no primeiro dia da sua presidência, retomar a adesão dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, indiscutivelmente também numa nova visão sobre o multilateralismo, a sua importância, a valorização do papel de organizações como as Nações Unidas ou como organizações como a Organização Mundial de Saúde, e esperemos que também um novo relacionamento em duas áreas mais difíceis, mas que têm a ver com a segurança e a defesa, e o relacionamento no quadro da NATO, e também aqui, como foi sublinhado pelo Dr. Durão Barroso, na área comercial. Aí nós sabemos que as presidências democráticas também não têm sido particularmente amigas do bom relacionamento comercial com a Europa. É natural que cada bloco económico tenha os seus interesses próprios e os queira defender, mas esperemos que o quadro de relacionamento que possa existir seja um relacionamento mais favorável, menos conflitivo e que permita avançar e retomar um diálogo comercial que é absolutamente imprescindível de poder ser retomado. Outro elemento muito importante tem a ver com aquilo que hoje começa a poder ser um quadro de confiança, de que no primeiro semestre do próximo ano o mundo passará a dispor de uma vacina. Dr. Durão Barroso, agora na sua nova capacidade de Presidente da Aliança Global para a Vacinação, tem hoje responsabilidades importantes em todo este processo e será seguramente um desafio da maior importância e muito exigente, desde logo do ponto de vista logístico, que tem a ver com a sua distribuição, todo o plano de vacinação e o sucesso. Vai ser difícil, é seguramente incerto, mas apesar de tudo podemos hoje corrigir um pouco os tempos verbais da forma como Winston Churchill se podia referir em novembro de 1942 e poder hoje dizer que a vacina não é seguramente, não será ainda o fim desta pandemia, mas pode até não ser sequer o princípio do seu fim, mas que é seguramente já o fim do princípio desta crise pandémica. E estas pequenas alterações verbais expressam, no fundo, a confiança reforçada que podemos ter. E essa confiança é chave para podermos enfrentar não só a crise pandémica, mas também as suas consequências económicas e sociais. Porque mesmo antes de atingirmos o grau de imunização de 70%, que é necessário para termos uma imunização coletiva, a verdade é que o facto de existir a vacina, dela provar a sua efetividade, devolve a toda a humanidade uma confiança e uma segurança relativamente às perspectivas de que há, efetivamente, uma luz ao fundo do túnel e que o túnel tem mesmo um fim. O próximo mês vai ser, por outro lado, também decisivo, ainda, para podermos clarificar o quadro em que se iniciará a nossa presidência. Iniciaremos esta nossa presidência já com o novo acordo com o Reino Unido e, portanto, com um pós-Brexit menos traumático, ou iniciaremos a nossa presidência logo no primeiro dia com um momento dramático de bloqueio das fronteiras entre a União Europeia e o Reino Unido. Iniciaremos a nossa presidência já com o novo quadro financeiro plurianual e o mecanismo de recuperação e resiliência devidamente aprovados, ou ainda perante o impasse da divergência de um bloqueio, infelizmente não por 2, mas por 3 Estados-membros, porque, para além da Hungria, da Polónia, também a Eslovénia se juntou a esse bloco que impede a aprovação final desses instrumentos. Mas eu creio que temos boas razões
para ter confiança no trabalho que a presidência alemã está a desenvolver, termos, sobretudo, boas razões na enorme experiência e capacidade da chanceler Merkel para poder levar a bom porto estas duas negociações finais e podemos entrar na presidência portuguesa também com estas duas peças fundamentais já devidamente consolidadas. Em qualquer dos casos, aquilo que tem que ser o objetivo principal da presidência portuguesa tem que ser a de concretizar aquilo que são os instrumentos de resposta que a Comissão, que as instituições europeias criaram para esta crise. Acho que a resposta inicial das instituições europeias a esta crise foi exemplar. Desde logo o Banco Central Europeu, que não hesitou em, desde logo, tranquilizar os mercados quanto à estabilização financeira que era necessário assegurar para todos os Estados-membros. A forma como a Comissão respondeu rapidamente, flexibilizando o Pacto de Estabilidade e Crescimento, flexibilizando as regras em matéria de política de concorrência e a iniciativa que tomou para lançar um novo programa de recuperação e resiliência e que permitiu ao Conselho Europeu em julho dar um passo histórico de autorizar a Comissão a fazer uma emissão conjunta de dívida para financiar um programa que desse uma resposta robusta à dimensão desta crise. Este é o quadro, foi assim que começamos, agora há que concretizar. Eu não gostaria de vos maçar com todas as prioridades da presidência portuguesa e com a apresentação exaustiva do programa da presidência portuguesa. Há, contudo, três aspectos fundamentais que eu gostaria aqui de sublinhar, porque, não obstante o novo quadro institucional, é indiscutível que é dever de cada uma das presidências procurar deixar uma marca relativamente àquilo que é o trabalho e a orientação estratégica definida pela União Europeia. E é nesse âmbito que os trios de presidências se organizam e que nós nos organizamos com a presidência alemã e com a próxima presidência eslovena e com o próximo trio de presidências a quem temos que ir começando a preparar também a transmissão do testemunho para procurar continuar. Ora, o primeiro aspecto, claramente, da nossa presidência, que temos que dar prioridade, é pôr em execução o conjunto de instrumentos que a União criou para a recuperação económica. Isto tem, em primeiro lugar, uma dimensão muito exigente, da aprovação dos N regulamentos que são essenciais para lançar os diferentes programas do próximo quadro financeiro plurianual e também do novo mecanismo de recuperação e resiliência, sejam os programas já mais conhecidos no âmbito do Fundo Social Europeu ou no âmbito do Fundo de Desenvolvimento Regional, mas também os novos programas na área da saúde, os novos programas na área da ciência, os novos programas na área da educação, os novos programas na área da cultura, e o conjunto desses programas temos que ter o conjunto de regulamentação feita ao longo deste primeiro semestre para que possamos, efetivamente, começar a executar este programa muito forte de recuperação económica e social da União Europeia, para além da aprovação do conjunto dos diferentes programas nacionais de recuperação e resiliência. Este é um novo mecanismo muito interessante e muito exigente, que eu acho que é um teste muito importante àquilo que será a necessidade de modernizarmos todo o quadro orçamental e de financiamento comunitário na próxima geração daqui a 7 anos. Porque se trata, no fundo, de um novo modelo em que a União Europeia não se limita a definir objetivos gerais no quadro regulamentar e a definir o envelope financeiro de cada um dos Estados-membros. Mas, pelo contrário, o que se procura é um grau suplementar de integração e de coordenação das diferentes políticas para termos não só objetivos comuns, mas também para ter um desenho contratualizado do conjunto das reformas e investimentos que cada Estado-membro realiza. Não numa lógica de imposição externa, como foi, por exemplo, o programa da Troika, não numa lógica de cada um país define por si, como é a lógica tradicional dos fundos comunitários, mas numa lógica contratualizada, com objetivos concretos, calendarizados e em que cada tranche de financiamento depende da execução desses compromissos que cada Estado-membro assume, os Estados-membros assumem uns com os outros. Segundo lugar, toda a estratégia que a União Europeia definiu para reforçar a autonomia estratégica da Europa,
no quadro das cadeias de valor global. Este era um debate que já vinha de antes da crise do Covid, mas que a crise Covid claramente tornou prioritário. A Europa não pode estar totalmente dependente no fornecimento de bens essenciais produzidos fora da Europa. O mundo não pode estar dependente de cadeias de valor tão extensas, cujo risco de disrupção aumenta significativamente, e, portanto, temos que reforçar essa capacidade de autonomia estratégica da União Europeia. Mas este é um debate que é um debate muito exigente que implica uma nova visão sobre a política industrial, sobre a política de concorrência, sobre a política comercial. E temos que ser capazes de, simultaneamente, ter esta visão de autonomia estratégica sem comprometer aquilo que é a visão tradicional da Europa sobre o conjunto destas políticas. Em primeiro lugar, nós queremos autonomia estratégica, mas ela não pode assentar numa visão protecionista da Europa e de ruptura da Europa com aquilo que deve ser o comércio à escala global. Deve significar que a Europa tem que fazer um esforço suplementar para ser mais competitiva e depender menos dos outros, mas não pode ter essa lógica protecionista. Em segundo lugar, a Europa tem que ter uma política de concorrência mais ágil, mas uma política de concorrência que não pode assentar na criação de grandes campeões europeus que reforcem, acentuem as assimetrias e a falta de coesão no interior da União Europeia, mas, pelo contrário, compreender que uma união de Estados é uma união que tem tudo a ganhar na valorização das cadeias descentralizadas de inovação e de produção. E que aquilo que tem que ser a nossa estratégia não é permitir a criação e a fusão de 2 ou 3 grandes grupos para cada uma das áreas fundamentais, mas, pelo contrário, o desenvolvimento de missões ou de redes que funcionem à escala europeia, quer no domínio da investigação, quer no domínio da produção. E é por isso que é muito importante que países como Portugal recuperem a sua centralidade no contexto europeu, inserindo-se nestas redes, quer ao nível da investigação, quer ao nível da produção. E estas duas visões são duas visões que marcarão aquilo que será o futuro da Europa. Nós passaremos a ter simplesmente um grande produtor de comboios, por exemplo, para assegurar a grande prioridade na ferrovia, à escala europeia, ou nós devemos conseguir mobilizar o conjunto da indústria europeia, o conjunto dos centros de investigação na Europa, para poder multiplicar os centros de produção de comboios. O mesmo se diga relativamente à transição para a mobilidade elétrica. O mesmo se diga relativamente à investigação fundamental na área da saúde. E estas duas visões são duas visões que não são inócuas, que não são fáceis e que seguramente marcarão um debate importante ao nível europeu. Terceiro lugar, é necessário criar as condições para que a Europa assegure a sua liderança na dupla transição que definiu como devem ser os vetores motores desta recuperação económica, a transição climática e a transição digital. E aí há um conjunto de instrumentos de política que visam concretizar estas duas prioridades e que têm que ter um avanço significativo durante a nossa presidência. É o que se trata na execução do Pacto Ecológico Europeu, a discussão e desejável aprovação da nova Lei do Clima, que reforce a ambição europeia para as metas a alcançar até 2030 na área da descarbonização. É o que se passa no domínio da transição digital, com o Plano de Ação para a Educação Digital, a Estratégia Europeia de Dados e o desenvolvimento do Livro Branco sobre a Inteligência Artificial. Se a Europa quer efetivamente ter uma posição liderante nestes domínios, não se pode distrair. E, portanto, a regulamentação dos próximos instrumentos financeiros, a definição das políticas fundamentais para afirmar essa autonomia estratégica e o desenvolvimento das políticas que permitam a Europa ser liderante nos dois motores que definiu como motores da sua recuperação económica, assentes no combate às alterações climáticas e na aceleração da transição digital, são, digamos, a primeira marca que tem que ser da nossa presidência, uma presidência de ação para concretizar os objetivos estratégicos da União. Segunda marca importante da nossa presidência
tem a ver com o desenvolvimento e a consolidação do pilar europeu dos direitos sociais. Em 2017, a Suécia organizou, com a participação das instituições europeias, dos parceiros sociais europeus, de todos os Estados-membros, uma grande cimeira em Gotemburgo para a aprovação dos princípios gerais do pilar europeu dos direitos sociais. A nós cabe-nos dar o passo seguinte. E o passo seguinte, em primeiro lugar, em concertação com a Comissão Europeia, é a apresentação já em fevereiro, pelo Comissário Nicolas Schmit, do Plano de Ação para o desenvolvimento do pilar social. Passar dos princípios para um verdadeiro plano de ação, cujo debate e consolidação nós queremos que se desenvolva na nossa presidência. E para isso, vamos organizar em 7 e 8 de maio, na cidade do Porto, o evento central da nossa presidência, que tem a ver com a realização da Cimeira Social e do Conselho Informal sobre o Pilar Social. Em primeiro lugar, no dia 7, iremos juntar, esperemos que haja condições para o poder fazer, na cidade do Porto, os parceiros sociais europeus, a sociedade civil europeia, os diferentes Estados-membros, as diferentes instituições, para podermos assinar em conjunto uma declaração sobre o desenvolvimento do pilar social. E no dia a seguir, no Conselho Informal, que terá lugar também no Porto, aprovar precisamente aquilo que será a declaração do Porto sobre o pilar social. Qual é a visão que temos sobre o pilar social? Bom, a primeira é a seguinte, é que, indiscutivelmente, o modelo social europeu é o fator de distinção da Europa à escala global. Foi decisivo na recuperação do pós-guerra, mostrou ser vital na forma como a Europa tem enfrentado esta pandemia do Covid e tem que ser a base da confiança essencial para podermos ter uma mobilização do conjunto da sociedade e confiança do conjunto da sociedade na transição climática e na transição digital. Todos acreditamos nestas transições, mas convém não ignorarmos que estas transições têm custos. Têm custos económicos, têm custos sociais e implicam mutações efetivas. Todos vimos como as primeiras medidas que o Presidente Macron adotou em matéria fiscal para alterar o paradigma daquilo que é a mobilidade, ainda, digamos, a força motriz da mobilidade, teve o efeito de desencadear todo o movimento dos coletes amarelos. Sabemos bem que há uma enorme angústia sobre o futuro do trabalho com base na transição digital. Os postos de trabalho vão ser gerados, seguramente. Acreditamos que ainda nesta revolução industrial, mais uma vez, vamos ter mais postos de trabalho criados do que os postos de trabalho que vão ser destruídos, mas seguramente os postos de trabalho que vão ser criados não são os mesmos que vão ser destruídos e, porventura, não vão ser para as mesmas pessoas que ocupavam os postos de trabalho que vão ser destruídos. E isto implica, isso que suscita na sociedade, uma profunda angústia e medo, que tem sido um pasto importante para poder florescer o populismo, as correntes, seja nas suas vertentes nacionalistas, seja nas suas vertentes xenófobas, seja nas suas vertentes iliberais. Ora, se queremos combater com eficácia esta deriva populista, nós temos que atacar o problema na sua raiz. E isso significa reforçar a confiança das pessoas para combater o medo. E aí a dimensão social da Europa é absolutamente fundamental. E temos é fundamental. E decantada em 3 objetivos muito importantes. Em primeiro lugar, reforçar as qualificações para capacitar todos para participarem neste processo de transição climático e digital. Em segundo lugar, podermos investir mais na inovação para melhorar a competitividade das empresas e assegurar a participação, em particular das pequenas e médias empresas em toda a Europa, nesta transição digital e climática. E em quarto e em terceiro lugar, reforçar a proteção social
para garantir a todos que ninguém fica para trás neste processo de transformação climática e digital. E por isso, a forma como vemos o pilar social não é como uma forma, é sobretudo como uma forma de ser uma base de confiança social para podermos acelerar e impulsionar estas duas transições, climática e digital. E essa será seguramente a terceira marca importante desta presidência. Em quarto lugar, Portugal caracterizou-se sempre na Europa por não deixar de ser na Europa aquilo que a sua história permitiu ou forçou a ser. Uma plataforma de articulação à escala global. É curioso, aliás, que este ano de 2020, em que o Covid acabou por ser marcado, nos marcou e impôs o encerramento global das fronteiras, era também o ano em que iríamos celebrar o centenário da primeira viagem de circunnavegação. Mas a verdade é que essa é uma marca da nossa identidade histórica, da nossa identidade nacional, e que temos emprestado com sucesso à União Europeia. Foi por isso que nas presidências anteriores de Portugal se fizeram as duas primeiras cimeiras União Europeia com a África, a primeira cimeira com o Brasil, a primeira cimeira com a Índia, e essa é uma marca fundamental da nossa visão de estar na Europa. E da nossa visão sobre a forma como a Europa deve estar no mundo. Simbolicamente, haverá um momento simbólico muito importante, que será a amarração em Sines do novo grande cabo submarino Ella Link, que ligará o continente europeu ao continente americano e que será presidido pela Presidente da Comissão Europeia em junho e que marcará simbolicamente aquilo que é e tem sido sempre a função tradicional de Portugal como plataforma de articulação com os outros continentes. Mas, para além destes elementos simbólicos, há uma visão que a Europa tem que ter. A Europa a Europa tem que ajudar a contrariar um novo mundo bipolar. A Europa tem que ajudar a valorizar um mundo que seja multipolar. E por isso as relações da Europa com a América Latina, seja nas difíceis negociações com o Mercosul, seja com a assinatura do acordo comercial com o México ou com o acordo de associação com o Chile, são elementos fundamentais. O desenvolvimento das relações, e espero que a conclusão dos acordos comerciais com a Austrália e com a Nova Zelândia. A abertura do primeiro acordo comercial com Marrocos. São momentos que são importantes para afirmar esta visão de uma Europa que quer ter maior autonomia estratégica, mas que não acredita no proteccionismo, pelo contrário, acredita na regulação do comércio livre à escala global. O facto, a visão também de que a Europa tem que ter uma política de vizinhança e, por isso, a Cimeira da Parceria Oriental é essencial para sinalizar que há, mesmo num Estado do Sul da Europa, não ignora que a Europa tem outras fronteiras, tem outras vizinhanças e também com essas vizinhanças nós temos que estabelecer e desenvolver esse relacionamento. Temos também a assinatura do novo acordo de parceria com a África, Caraíbas e Pacífico, o primeiro acordo pós-Cotonou, que será assinado durante a nossa presidência. E depois haverá um momento incerto e um momento certo. O momento incerto é se até lá não for possível concretizar, iremos, espero, realizar um encontro pessoal entre os líderes da União Africana e da União Europeia, dos diferentes Estados africanos, dos diferentes Estados da União Europeia, que não se pôde realizar até agora na presidência alemã e que espero que se possa concretizar no próximo semestre. Nós temos uma relação não só de vizinhança geográfica, de proximidade cultural, de relacionamento histórico, muitas vezes traumático, entre os países europeus e os países africanos. Mas, seguramente, este eixo euro-africano é um eixo fundamental para o mundo do futuro, se não quisermos que esse mundo seja um mundo exclusivamente bipolar. E temos aqui a oportunidade de reforçar essas relações. Agora que a União Africana assinou um acordo de comércio livre no continente africano e em que temos o que gera novas oportunidades de relacionamento entre essas duas zonas comerciais, que é o nosso mercado interno e que é o futuro
mercado interno do continente africano. E, por fim, eu diria que seria a joia da coroa da nossa presidência em matéria de política externa, a realização da cimeira de todos os líderes europeus com o primeiro-ministro Narendra Modi em 8 de maio, também no Porto, sendo o primeiro encontro de todos os líderes europeus com o primeiro-ministro indiano. É um encontro que considero da maior importância para que a Europa enfatize a importância do relacionamento com toda a região do Indo-Pacífico, mas que esse relacionamento com o Indo-Pacífico possa ser diversificado entre as diferentes potências que existem nessa região. A China, indiscutivelmente, mas também as outras. O Japão, com quem temos um importantíssimo acordo comercial, seguramente a Nova Zelândia e a Austrália, com quem estamos a negociar os acordos comerciais, mas também a Índia, que é seguramente um dos grandes países do futuro e a maior democracia à escala global que nós temos que valorizar e com quem temos que ter um relacionamento cada vez mais estreito, designadamente pelo contributo que podemos dar em conjunto para todas as componentes fundamentais do processo de transição digital e climática, designadamente tudo o que tem a ver com o desenvolvimento da inteligência artificial, da ciência de dados, da supercomputação e todos estes domínios em que a Europa e a Índia podem desenvolver uma aliança muito estreita para o futuro. Por fim, cada presidência naturalmente dá sequência às presidências anteriores e prepara as seguintes. E terá início na nossa presidência um momento que se irá desenvolver até à presidência francesa, já no próximo trio de presidências, que é a cimeira, a Conferência sobre o Futuro da Europa. Há um debate grande sobre o que é que deve ser a cimeira sobre o futuro da Europa. Deve focar-se sobretudo na revisão de tratados ou deve focar-se sobretudo na definição daquilo que deve ser a ambição coletiva dos Estados-membros para o futuro da União Europeia? Eu julgo que o Tratado de Lisboa não será seguramente o ponto final da nossa União, mas apesar de tudo, é seguramente uma base suficientemente versátil para permitir evoluções diversas sem necessidade de grandes reformas institucionais no quadro dos tratados. Acho que os europeus precisam menos de reforma de tratados e mais de respostas em função dos tratados aos problemas reais que temos pela frente. Mas há hoje um debate de fundo na União Europeia que eu acho que nós temos que travar e não evitar que ele exista. E esse grande debate, eu poderia dizer que é menos um debate que devamos ter uma visão regionalizada, como no passado se fez erradamente entre Norte e Sul, agora querer reabrir entre Leste e Oeste, ou ter ou outras caracterizações regionais. A verdadeira dicotomia que hoje existe na União Europeia e que se expressa em debates como o Estado de Direito, sobre a política de migrações, ou sobre a forma como se desenvolve e traduz a solidariedade em momentos de crise económica e social como aquele que nós estamos a viver, é, no fundo, duas visões que hoje perpassam nos diferentes países da União Europeia e que não devemos desvalorizar, porque é um debate essencial. Que é, no fundo, saber se a União Europeia é, sobretudo, uma união de valores e que se funda em valores fundamentais, ou se, pelo contrário, a União Europeia é, sobretudo, um instrumento económico para gerar valor económico. E esta distinção é uma distinção muito importante, porque é a incompreensão desta distinção que levou seguramente à saída do Reino Unido, que via na União Europeia, sobretudo, uma plataforma económica de geração de valor, mas não propriamente algo que resultasse de uma partilha comum de valores fundamentais, e que hoje temos que assumir, muitos Estados-membros hoje se interrogam sobre qual é esse futuro. Alguns são até fundadores do projeto europeu,
eram menos visíveis, eram menos vocais, porque seguiam na onda do Reino Unido. E hoje, sem o Reino Unido, estão mais expostos, porque têm que ser eles agora a assumir essa visão que o Reino Unido anteriormente tinha no seio do Conselho Europeu. E, de facto, com a saída do Reino Unido, eu diria que nós deixámos de ter um Reino Unido a defender aquelas posições e passámos a ter vários Estados-membros a defender as posições que antes só o Reino Unido defendia, aparentemente, isoladamente. E estes países não são nem mais democráticos nem menos democráticos do que os outros, não são mais europeístas nem menos europeístas que os outros. Alguns são países fundadores, outros são membros muito ativos da União Europeia e dificilmente concebemos a União Europeia sem esses países, mas a verdade é que têm hoje uma visão sobre o futuro do que deve ser a União, porventura distinta da que tinham quando avançámos para a criação desta União Europeia. E temos que nos interrogar se a melhor forma é a rigidez da sua implementação ou se devemos efetivamente olhar para a União Europeia com um espírito de maior flexibilidade e assumindo que, tal como o Schengen não é para todos, tal como o euro não é para todos, temos, porventura, que ter aqui geometrias variáveis sobre o futuro da União Europeia. Mas expressa-se também aí, de uma forma mais dramática, relativamente a valores que são fundamentais. E compreender que, de facto, a diversidade cultural da Europa é uma realidade e que ela existe. Eu já não fiz a presidência portuguesa de 2007, mas preparei essa presidência portuguesa de 2007 como Ministro da Administração Interna. E um dos grandes momentos da nossa presidência, o momento final, Sr. Manuel Durão Barroso assistiu nos dias 22 e 23 de dezembro, era corresponder àquilo que na altura era uma das maiores ambições do que então chamávamos os novos Estados-membros. Todos os países que tinham estado durante décadas fechados e separados da Europa pela cortina de ferro e cuja maior ambição, ainda em 2007, era a abertura das fronteiras e assegurar a liberdade de circulação entre todos. E o nosso projeto, o SIS One for All, que permitiu a abertura dessas fronteiras, foi um momento extraordinário que começou na fronteira da Polónia com os Bálticos e terminou na fronteira da Itália com a Eslovénia, com o então Presidente da Comissão, Durão Barroso, e o então Primeiro-Ministro José Sócrates, abrindo dia após dia cada uma dessas fronteiras, algumas delas que tinham custado milhões de vidas em guerras terríveis, como por exemplo a fronteira entre a Alemanha e a Polónia, e na altura era uma das maiores ambições que havia em todo o leste, era a abertura dessas fronteiras. E poucos anos passados, em alguns casos com os mesmos protagonistas, a verdade é que as fronteiras hoje deixaram de ser vistas, a abertura das fronteiras, como um momento de libertação e são muitas vezes vistas como uma ameaça à própria segurança e à própria identidade. E este debate é um debate que não vale a pena eludir e que é um debate que é necessário termos, efetivamente, para podermos avançar em bases futuras sobre o que é que deve ser a União Europeia. Quanto a Portugal, creio que não temos que ter nenhuma hesitação, porque para nós, desde a origem, a adesão ao projeto europeu, mais do que uma dimensão económica, teve sobretudo uma dimensão geoestratégica e política de consolidação da nossa democracia e da nossa liberdade. Quando, em 1977, Mário Soares apresentou o pedido de adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, não passava pela cabeça saber se íamos ter moeda única ou não íamos ter moeda única. O que estava verdadeiramente em causa era consolidar a nossa democracia e a nossa liberdade. Mesmo em 86, em junho de 85, quando foi assinado o Tratado de Adesão, o que estava sobretudo em causa ainda era um projeto político de integração de Portugal num novo espaço geopolítico da Europa e, por outro lado também, ainda a consolidação das nossas liberdades e da nossa democracia. E neste ano em que o Colégio da Europa assinala a nossa presidência
atribuindo o nome de Mário Soares como patrono da promoção deste ano do Colégio da Europa, é ainda nesse espírito fundador da nossa adesão que nos devemos inspirar sobre o que é que deve ser o futuro da União. E lembramos que esta União, antes de ser uma União Económica e Monetária, antes de ser um mercado comum, antes mesmo de ser uma União aduaneira, era mesmo uma união de valores, de paz, do pós-guerra, de democracia e de liberdade que temos que saber preservar a todo o custo. E é precisamente olhando para estas novas gerações que o novo programa para a próxima década da União Europeia chama-se mesmo Next Generation. E Next Generation não é só a geração da ação climática, não é só a geração da transição digital, é mesmo a nova geração que vai dar corpo e assegurar futuro duradouro à União Europeia. E com todas as dificuldades, acho que o entusiasmo com que a minha geração aqui esteve a fazer o curso de pós-graduação em 1985-86, no momento em que estávamos a aderir à União Europeia, é mesmo entusiasmo que as novas gerações devem ter sobre a construção do projeto europeu. É difícil, seguramente é, mas seria impossível sem a União Europeia. E por isso, aquilo em que temos mesmo que fazer é acreditar que esta União tem futuro e trabalhar para assegurar e garantir um futuro de prosperidade partilhada com base nesta União. É esta a visão, em síntese, que procuraremos marcar com a nossa presidência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, pela sua exposição tão completa, tão rica, tão densa. De facto, ficou claro para todos que vai haver muito trabalho durante a próxima presidência do Conselho da União Europeia por Portugal. Temos 25 minutos agora, um pouco mais, para debater estes assuntos. Queria, numa primeira reação muito espontânea àquilo que nos foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, comunicar-lhe que aquilo que mais me interessou, tantos foram os temas, todos me interessaram, mas mais me interessou foi, para além deste seu assento final agora no primado da política e dos valores da União Europeia, compartilho plenamente, foi também a atenção que pôs ao debate que está agora em curso na União Europeia, de forma mais ou menos explícita, entre uma Europa mais aberta ou menos aberta, sobretudo por causa das questões da autonomia estratégica. Porque são pontos ligados. Se nós vemos a União Europeia como espaço apenas, ou se vemos como potência? É a grande questão. Se vemos como espaço económico, que é e que queremos aprofundar, não apenas do ponto de vista do comércio, das liberdades de circulação internas, mas também do comércio externo, ou se queremos também uma Europa política baseada em valores, que aliás estão bem expressos no artigo 2º do Tratado de Lisboa. Esta é a grande questão. E aqui eu queria pedir-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se pudesse fazer o favor de aprofundar um pouco mais. Falando da autonomia estratégica da Europa, referiu precisamente a necessidade da chamada relocalização das cadeias de valor, das cadeias de abastecimento. Eu quero até dizer um caso com que há pouco tempo tive algum contacto, que foi um caso precisamente do chamado equipamento de proteção pessoal de uma firma multinacional, uma das maiores do mundo, se não mesmo a maior do mundo, que quis vender para a Europa este equipamento de proteção pessoal, PPE em inglês, Personal Protection Equipment, e o seu fornecedor estava na Ásia e de um dia para o outro aumentou 1000% o custo de fabricação e, além disso, deu prioridade absoluta à venda no seu próprio país, o que atrasou a chegada à Europa, e não só à Europa, desse mesmo equipamento. Aliás, essa grande multinacional, que originariamente vem da Austrália, agora está a relocalizar em grande parte na Europa e, sobre também, o plano passa por fazer isto em Portugal.
Mas eu acho que há oportunidades, aliás, extraordinárias para Portugal, do ponto de vista desta relocalização, por causa do ponto de vista industrial. Algumas indústrias que eram consideradas tradicionais, como por exemplo a indústria têxtil, têm aqui uma oportunidade extraordinária hoje em dia, porque o mercado europeu dá cada vez mais atenção, não apenas, aliás, por razões de segurança de abastecimento, mas também por questões ecológicas, para diminuir a emissão de gases de efeito de estufa, por razões de garantia quanto ao respeito dos direitos sociais e aos direitos dos trabalhadores, de que não há trabalho infantil, etc. Hoje em dia, eu acho que o brand Made in Europe e o brand Made in Portugal, feito em Portugal, valoriza imenso a produção e dá oportunidades extraordinárias para um renascimento de alguma indústria que alguns pensavam que estaria condenada a desaparecer da Europa ou até do nosso país. E que setores ditos tradicionais podem ter futuro, não são apenas tradicionais. Agora, a questão é esta, e aqui concordando completamente com o Sr. Primeiro-Ministro, estará a haver uma revisão já, por causa desta abertura à ideia de autonomia estratégica, de soberania europeia e até de, como diz Ursula von der Leyen, uma comissão mais geopolítica, está a haver uma ponderação mais política de questões que muitas vezes eram vistas de um ponto de vista mais económico, até tecnocrático. Do ponto de vista do mercado interno, do ponto de vista da concorrência, do ponto de vista do comércio. Portanto, poderá haver uma nova política industrial, uma política de concorrência, uma política comercial. Mas como fazê-lo sem fecharmos a Europa? Porque aqui também a saída do Reino Unido, que o Sr. Primeiro-Ministro referiu, também terá consequências. E talvez nem todas necessariamente positivas, não? Como é que vamos conseguir ter uma Europa, ao mesmo tempo que afirma a sua autonomia estratégica, que afirma o primado da política, mas que não seja uma Europa que recuse a abertura do mercado e da concorrência no plano interno e também no plano externo? E se aqui quisesse dizer alguma coisa mais, por exemplo, sobre o Mercosul, o acordo de Mercosul, que seria um dos maiores acordos do mundo, até que ponto é que podemos avançar nele, ou será que estamos à espera ainda das eleições francesas em 2022, salvo erro, é quando serão as eleições francesas? E já agora, estamos a falar de política interna, e porque a política interna é inseparável da política externa, quer se queira, quer não, qual será o constrangimento que representará sobre a sua presidência e sobre a presidência portuguesa da União Europeia o facto de termos, salvo erro, em março do ano que vem, a eleição, em março ou em maio, as eleições legislativas na Holanda, e a Holanda, às vezes, aqui pode ter um papel importante, e também na Alemanha. Vamos ter eleições, podem ser, parece que serão em setembro, mas entre agosto e outubro vamos ter eleições na Alemanha. Portanto, a senhora Merkel terá um sucessor. Ora, isto parece-me importante, porque em termos de timing da presidência, ou conseguimos que se resolvam as tais questões pendentes dos instrumentos financeiros e outros, já com alguma antecedência, ou se as deixamos muito para o fim, visto que, por exemplo, muitas destas questões carecem de ratificação nacional. Arriscamos-nos a ter ali uma situação indefinida no final da presidência portuguesa. Portanto, eu acho que aqui também é da essência da decisão, o timing da decisão. Eram estas as reflexões que queria fazer, mais uma vez agradecendo-lhe a sua comunicação, Sr. Primeiro-Ministro, que foi muito densa e muito rica, e pedi-lhe que aprofundasse estes temas da autonomia estratégica, da abertura e também, se pudesse, algumas questões sobre a parte comercial, incluindo também, já agora, com os Estados Unidos, porque com a administração de Trump não foi apenas o acordo pacífico que foi cancelado, foi também um acordo que tínhamos lançado com o Presidente Obama, na altura, para um acordo comercial, livre comércio, União Europeia, Estados Unidos. Será que é possível pensar em algo assim? Como é que podemos, com a América e com outros parceiros like-minded, relançar uma ordem multilateral aberta também no campo do comércio? Bom, muito obrigado por estas duas questões que verdadeiramente permitiriam fazer mais uma conferência exclusiva. Bom, vou começar pela segunda, que é mais fácil e mais rápido. De facto, é um dos problemas institucionais complexos hoje na União Europeia, crescentemente complexos, que tem a ver com o condicionamento do conjunto do processo de decisão na União
em função dos calendários eleitorais de cada um dos Estados-membros. E, sobretudo, em Estados federais, onde mais ou menos há uma eleição de 2 em 2 meses, nós estamos hoje muito condicionados por esse grau de decisão. Convém não esquecer que o acordo com o Canadá teve bloqueado porque um Parlamento Regional belga bloqueou a sua aprovação. No caso concreto, não tínhamos a menor das dúvidas. Se o acordo sobre o próximo quadro financeiro plurianual e, sobretudo, sobre o novo mecanismo de recuperação e resiliência não for obtido até ao final deste ano, o calendário das eleições holandesas será um forte condicionamento à sua aprovação. Sobre isso não tenho a menor das dúvidas e, por isso, há aqui uma corrida contra relógio mesmo para a sua aprovação. Isso, para mim, é claro. Como também, e isto passando para outra questão, eu não sei se são tantas as eleições francesas que condicionam o acordo com o Mercosul, espero que não, porque senão seria muito tempo perdido no maior acordo económico que podemos estabelecer à escala global e que seria decisivo para a estabilização do conjunto da situação na América Latina, por um lado, e um enorme impacto no potencial económico da Europa, e para termos uma relação transatlântica também mais diversificada, porque convém não esquecer que do outro lado do Atlântico e no continente americano não existe só os Estados Unidos. Com o Canadá já temos um acordo muito importante, era bom que tivéssemos com a América Central, que tivéssemos com a América do Sul, com os diferentes espaços regionais da América Latina, porque isso ajuda também a nossa relação com os Estados Unidos a ser uma relação mais equilibrada. O desafio central, não tenho dúvidas que a relocalização vai ser uma enorme oportunidade para Portugal e, aliás, esta crise demonstrou isso. A capacidade, nós somos ainda dos países onde ainda há saber fazer para muitas das coisas que a Europa deslocalizou para o Extremo Oriente. E foi por isso também que tivemos muita facilidade em algumas áreas em ter reconversões rápidas. Por exemplo, na produção de máscaras, na produção de equipamentos de proteção individual, na área de muitos equipamentos com recursos em que a indústria dos moldes foi absolutamente crítica e em que tivemos uma grande capacidade de resposta. Portanto, aí é indiscutivelmente uma mais-valia e uma grande oportunidade para nós. E é também por isso que a estratégia, que a nossa visão sobre a autonomia estratégica não pode assentar na criação só de grandes campeões europeus. A Comissão tomou, aliás, uma decisão muito corajosa, por exemplo, inviabilizando a fusão de um supercampeão europeu na produção de trens, de comboios. Mas esse é um debate que se vai colocar nos diferentes setores que são definidos como setores estratégicos. E a questão não é só do interesse específico de Portugal, é do interesse do conjunto da União Europeia. A economia do futuro assenta muito na descentralização da produção, dos centros de produção de conhecimento. Assenta muito naquilo que é a capilaridade da nossa estrutura de pequenas e médias empresas à escala europeia. Destruir esse tecido de pequenas e médias empresas à escala europeia seria não só dramático para o futuro da democracia na Europa, porque destruiria a democracia europeia e fortaleceria a dinâmica populista, mas também, do ponto de vista económico, seria bastante menos eficiente a prazo. Nós temos, aliás, boas experiências aqui à escala nacional, com grandes grupos económicos europeus, designadamente alemães, através do modelo da criação de clubes de fornecedores. O caso da Bosch, por exemplo, é exemplar. A Bosch tem 3 grandes projetos industriais em Portugal e em todos eles definiu a criação de clube de fornecedores a partir de pequenas e médias empresas portuguesas que trabalham para a Bosch em Portugal e que nesse clube de fornecedores estão a ser certificadas para poder trabalhar para o grupo Bosch à escala global. Portanto, é uma forma inteligente de combinar aquilo que é a potência de grandes empresas à escala global com pequenas e médias empresas que existem à escala nacional e ajudá-las a encontrar acesso ao mercado global, valorizá-las e robustecê-las.
Por outro lado, aquilo que tem vindo a ser desenvolvido na ponte entre a política industrial e a política de ciência, com a criação dos IP6, a criação das missões de mobilização, são outras áreas importantes de cruzamento à escala europeia de países de diferentes localizações geográficas, de centros de produção de conhecimento dos diferentes países e de centro de produção industrial nos diferentes países. E Portugal está a fazer um esforço muito grande para participar nessas diferentes missões. Por exemplo, nós estamos juntamente com a Alemanha e com a Holanda no Conselho de Administração de uma dessas alianças para o hidrogénio verde. Porquê? Porque nós temos um dos fatores de diferenciação importante que nós temos, para além da comunidade, digamos, industrial, muito flexível que temos, é termos também a oportunidade de poder contribuir para a Europa para um reequilíbrio do mix energético pelas condições naturais que nós temos. Nós temos uma grande fonte de energia hidráulica, porque nós não vivemos na grande planície europeia. Os grandes rios da Europa não são produtores de energia porque não têm os declives próprios que permitam fazer essa produção de energia. Somos o país da Europa com o maior número de horas de sol por dia. Nós somos um país que tem as oportunidades de mobilizar, quer onshore, quer offshore, a energia eólica. E, portanto, essa contribuição que nós podemos dar é uma contribuição que nós temos que saber valorizar, porque é um recurso natural da maior importância. Nós temos recursos minerais que são críticos para a transição energética. O maior desafio da transição energética é como armazenar essas energias renováveis. Isso significa necessariamente ter bateria. E bateria precisa de um elemento fundamental que é lítio. Na Península Ibérica existem as maiores reservas de lítio em toda a Europa. E a questão aqui é saber se nós simplesmente vamos ficar na escala baixa da cadeia de valor com a extração, subimos um degrau para a sua refinação, subimos outro degrau para a produção de células, ou se subimos ainda mais um degrau para a produção das próprias baterias. E aqui, na última cimeira entre Portugal e Espanha, decidimos estabelecer uma aliança ibérica para as baterias, de forma a poder competir com as alianças que estão a ser estabelecidas, designadamente entre a França e a Alemanha. E aqui é crítico, é que nós temos que conseguir introduzir, e isso é absolutamente fundamental, que os valores da coesão e da convergência são transversais a todas as políticas, designadamente à reforma da política industrial e designadamente àquilo que é a política de ciência, porque senão todas essas políticas, o efeito que terão é acentuar as assimetrias. E quando nós olhamos para o mapa eleitoral dos Estados Unidos, nós percebemos bem como é que mesmo um país que existe há mais de dois séculos e que tem uma estrutura federal que não tem comparação com o regime da nossa União Europeia, qual é o efeito disruptor que essas assimetrias vão ganhando no todo nacional, no conjunto da Federação. Ora, nós não podemos ser uma Europa da Califórnia e de Nova Iorque e depois um enorme Midwest. Não podemos. Portanto, isto é muito importante. Esse debate é um debate que é crucial para o futuro da Europa, mas que não é um debate tão simples quanto muitas vezes pode querer parecer. Muito obrigado. Não sei se haverá alguma intervenção da vossa parte, de algum aluno ou de alguma pessoa que queira pôr alguma questão ao Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor, Lina. Pode ser o senhor que levantou agora. Por favor. Pode projetar a voz, não há para ouvirmos. Como quiser. Não é necessário, basta projetar. Bom dia, meu nome é Pedro Gurgel, sou aluno de terceiro ano da licenciatura aqui no Instituto de Estudos Políticos e a minha questão gostaria de fazer aqui ao Sr. Primeiro-Ministro. Uma vez que Portugal tem uma boa relação com os Estados Unidos e a China, e que nos dias de hoje temos uma grande tensão económica entre ambas as potências, de que forma é que Portugal, uma vez
Muito obrigado. Eu acho que a União Europeia, no seu conjunto, deve contribuir para que haja um novo diálogo entre os Estados Unidos e a China. Deve-o fazer diretamente nas relações bilaterais com cada um, mas deve-o fazer também na forma como ajuda a valorizar outros polos e outros parceiros à escala global. É por isso muito importante a cimeira que vamos ter com a Índia. É por isso muito importante termos assinado o acordo com o Canadá. É por isso muito importante este reforço do eixo Europa-África para este equilíbrio. E esse reequilíbrio multipolar eu acho que é decisivo e é dos melhores contributos que podemos ajudar a dar para evitar essa escalada de confrontação entre os Estados Unidos e a China. E, por outro lado, na relação bilateral que temos de ter com cada um. E isso tem muito a ver também com, sem sermos ingênuos, nem desvalorizar a importância das questões de segurança, nunca as confundir nem utilizar como pretexto para a reintrodução de mecanismos proteccionistas que em nada ajudariam o futuro dessa nossa relação. A Europa tem um contexto geográfico que é difícil, visto que é vizinho de um continente onde as alterações climáticas vão, porventura, agravar as condições de pobreza, vão travar muito daquilo que são os progressos que a globalização tem permitido, que vão acelerar os fenómenos migratórios, que geram, obviamente, tensão nas fronteiras europeias. Temos um debate difícil de convívio com um dos nossos mais importantes aliados no seio da NATO, que é a Turquia. Continuamos vizinhos de uma enorme potência que é a Rússia e, portanto, a Europa tem que compreender que é fundamental ter uma diversificação das suas relações e, por outro lado, também valorizar cada vez mais, de uma forma multipolar, aquilo que são as realidades emergentes no mundo do futuro. E só assim é que faz sentido a Europa fortalecer-se ela própria e reforçar a sua autonomia, sem se fechar ao mundo em geral. Obrigado. O estudante ali atrás queria fazer a mesma pergunta, faz favor, e já agora a senhora depois a seguir faz duas perguntas para terminarmos esta sessão. Eu sou o António Cebola, sou aluno do segundo ano e também do IAP. Eu gostava de fazer uma pergunta mais focada naquilo que o Sr. Primeiro-Ministro falou das alterações climáticas. O combate às alterações climáticas é de facto uma prioridade para a União Europeia, porém a produção de energias renováveis, mais limpas e verdes, é também economicamente mais rara. Até que ponto faz sentido nós continuarmos a investir nessas áreas, por exemplo, no hidrogênio verde, quando vivemos um período em que tantos estão a viver dificuldades económicas e pronto, depois vão ter um reflexo na fatura da eletricidade, finalmente? Se me permite só mais uma pergunta, porque depois já não temos mais tempo. A senhora, faz favor. Bom dia, eu sou Maia Gouveia, sou da licenciatura do terceiro ano da A minha pergunta é no contexto da futura e breve presidência de Portugal, no contexto da União Europeia, e também da atual presidência da ONU e no contexto da Covid. Gostava de saber qual será o principal papel que Portugal irá assumir, tendo em conta as medidas já adotadas pela ONU, e também gostava de ter em conta as medidas adotadas em Portugal e olhando para as medidas adotadas pelos países da Europa, se o principal objetivo, um dos principais objetivos é haver um desfazamento de horários, como é que depois há uma diminuição dos horários? Como é que isto é coerente? Esforço. Ora bem, primeiro relativamente à questão inicial. Todas as tecnologias inovadoras têm associado um fator de risco e, naturalmente, um custo inicial. A questão é saber se adiar essas transições nos coloca numa posição mais vantajosa ou menos vantajosa. Hoje, 54% da nossa eletricidade já temos fonte de energias renováveis. O esforço que hoje vamos ter que fazer para cumprir as metas estabelecidas em todos os compromissos europeus é um esforço muito menor
do que o esforço que outros vão ter de fazer. Isto significa que, de facto, nos últimos 10 anos, fizemos um esforço grande de investimento, mas significa que nos próximos 10 anos teremos que fazer um esforço muito menor de investimento. Isso aconteceu assim com a energia solar, isso aconteceu assim com a energia eólica, e é isso que nos permite hoje já podermos ter feito 2 leilões de concessão de licenças para a produção de energia solar, tendo sucessivamente estabelecido novos recordes mundiais do preço mais baixo da energia. Não o teríamos conseguido fazer se há 10 anos não tivéssemos feito esse investimento inicial. E, portanto, temos que compreender que estes investimentos transformacionais são investimentos de longo prazo. E mesmo que tenham um custo maior no momento inicial, terão a prazo um custo muito menor. A vossa geração terá um custo seguramente infinitamente inferior à que a minha teve, relativamente à transição energética. Terão outros com certeza. Não vale a pena ficarem tão satisfeitos. Vão ter outros com certeza, mas estes não vão ter. Quer dizer, e no fundo, as transições que têm uma dimensão intergeracional têm que assentar precisamente neste compromisso. E cada geração tem a responsabilidade de ter de fazer o esforço para entregar à geração seguinte um mundo em melhores condições. Essa é a responsabilidade que tem, e é uma responsabilidade que é indeclinável. E temos que a conseguir fazer. Temos que, obviamente, fazer o esforço para conseguir diminuir estes custos iniciais. Este debate, aliás, sobre o hidrogênio verde, assenta num equívoco muito grande que tem a ver com os custos para os custos de investimento público. Ora, os custos de investimento público serão residuais, porque o que está programado é que tenha um custo, um investimento de 50 milhões de euros por ano, que é o que, aliás, temos previsto no Programa de Recuperação e Resiliência e depois no quadro financeiro plurianual até 2030. O grande esforço de investimento é um esforço de investimento sobretudo privado. E é um esforço de investimento privado assenta em quê? Bom, assenta na perspectiva que, obviamente, vamos ter aqui uma energia que tem uma capacidade transformacional em que nós temos condições concorrenciais únicas relativamente à Europa. Porque hidrogênio todos podem produzir. Hidrogênio verde, só alguns podem produzir. E nós somos daqueles que estamos em melhores condições de o poder fazer. E, sobretudo, como temos hoje um custo de utilização da energia com base no solar muitíssimo baixo, o custo da hidrólise para produzir o hidrogênio é um custo muito mais baixo que existe em outras geografias. E é por isso que temos aqui uma vantagem estratégica importante. E um país como Portugal tem que saber valorizar aquilo que o diferencia no contexto da União Europeia para não sermos simplesmente mais um. O Dr. Durão Barroso tem muito mais experiência do que eu e os 10 anos de presidência da Comissão seguramente mostraram isso. Portugal tem, de facto, um peso na União Europeia ao longo destes anos todos superior àquilo que é a sua dimensão populacional e a sua dimensão geográfica. E tem-o tido porquê? Porque tem conseguido sempre, nos diferentes momentos, conseguir encontrar a capacidade de diferenciação ou de estabelecimento de alianças que têm feito a diferença. E é assim na União Europeia como tem sido à escala global, porque, independentemente das qualidades pessoais dos próprios, que são obviamente indiscutíveis, senão não eram o que eram, quer dizer, um país como Portugal, em poucos anos, teve durante 10 anos a presidência, um português na presidência da Comissão Europeia e tem agora um secretário-geral das Nações Unidas de nacionalidade portuguesa. Sem diminuir a qualidade, a dimensão dos próprios. Quer dizer, isto não seria possível se Portugal não tivesse a capacidade de fazer a diferença. E para fazer a diferença importa designadamente valorizar aquilo que são fatores distintivos que nós temos. E é por isso que o hidrogênio verde é tão importante quando a Europa lança como uma das grandes agendas mobilizadoras para a próxima década. A do hidrogênio verde, não é discutir se temos que lá estar ou não temos que lá estar. É perceber que essa é uma oportunidade única que nós temos para ter uma posição fortemente liderante numa mudança transformacional central que a Europa definiu para a próxima década.
A Holanda está lá por umas razões, a Alemanha estará por outras razões, agora nós estamos por uma muito específica. É porque temos qualidades únicas de sermos produtores daquilo que eles não podem ser produtores. Portanto, são essas opções que temos que ter. Bom, quanto à outra questão, que tem pouco a ver com a nossa presidência e tem a ver com aquilo que eu percebo que é, porque é também o que me acontece a mim, o que ocupa 90% das nossas preocupações no dia de hoje, há aqui duas diferenças. Nós diferenciamos os horários nos dias úteis para evitar o congestionamento das pessoas, todas ao mesmo tempo, designadamente nos transportes públicos. E restringimos a liberdade de circulação, precisamente para evitar a circulação nos dias não úteis. E o equilíbrio que temos procurado encontrar entre a necessidade de limitar os contactos e de não induzir novas disrupções no calendário escolar e nas atividades económicas é precisamente concentrar o esforço da limitação de circulação nos dias que não são úteis, fins de semana e feriados, de forma a proteger, na medida do possível, digamos, o risco de termos de voltar a introduzir confinamentos gerais como aqueles que introduzimos em março. Mas, no fundo, o princípio é o mesmo: limitar a circulação e limitar encontros. É assim, a forma ideal de travarmos isto era cada um de nós poder estar sozinho, sem contactar mais ninguém. Porque cada um de nós sozinho nem é contaminado, nem contamina ninguém. Nós quatro aqui já aumentamos o risco de nos contaminarmos uns aos outros. Todos nesta sala aumentamos o risco de nos contaminarmos uns aos outros. Podemos viver cada um isoladamente? Não é assim que a humanidade vive, e todos percebemos o ano passado também, o ano passado, quer dizer, no ano letivo passado, o enorme custo económico, social, formativo, pessoal, afetivo do confinamento geral. Portanto, temos que fazer tudo para o evitar, e isso implica aqui, obviamente, procurar um equilíbrio que nem sempre é fácil. Eu diria que é sempre difícil. Muito obrigado. Então, agora, com tanto receio da contaminação, vamos terminar a nossa sessão. Mas sem não antes ouvir as palavras de encerramento do professor João Carlos Espada. Muito obrigado. Senhor Primeiro-Ministro, Excelência, tirar a máscara, se me permitir. Senhor Primeiro-Ministro, Excelência, Senhora Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Senhor Diretor do Centro de Estudos Europeus, para os que nos estão a assistir por streaming, senhores embaixadores, distintas autoridades civis e militares, senhores professores, caros colegas, estimados alunos, minhas senhoras e meus senhores. Em nome do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, cabe-me agora encerrar esta literalmente magnífica sessão com um agradecimento muito enfático a todos os que estiveram presentes, quer presencialmente, que estiveram connosco, quer presencialmente, quer virtualmente. Um agradecimento muito especial é naturalmente devido, em primeiro lugar, ao Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, que nos deu o raro privilégio e o prazer da sua presença e de proferir aqui uma das suas primeiras intervenções públicas de fundo sobre a próxima presidência portuguesa do Conselho Europeu, que vai ocorrer, como sabemos, no já muito próximo primeiro semestre de 2021. Foi uma apresentação de vasto alcance e profundidade que vai seguramente marcar o debate na praça pública da nossa orgulhosa democracia pluralista e liberal. Tivemos também o privilégio de assistir aqui mesmo ao início desse debate, com grande elevação e respeito mútuo, como é timbre das democracias liberais, pluralistas e constitucionais. Agradeço muito enfaticamente ao professor José Manuel Durão Barroso, diretor do Centro de Estudos Europeus do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, a iniciativa de ter concebido a proposta deste encontro e de, como já foi referido pelo Sr. Primeiro-Ministro, ter viajado de Londres a Lisboa propositadamente para estar connosco nesta sessão.
Last but certainly not least, devemos também um agradecimento muito enfático à nossa reitora, a senhora professora Isabel Capeloa Gil, que presidiu a sessão e nos dirigiu palavras de abertura muito amáveis e muito inspiradoras. Sei que todos temos consciência de que é uma coincidência muito especial termos tido o privilégio de assistir a uma conversação sobre a União Europeia entre o atual Primeiro-Ministro de Portugal, próximo responsável pela presidência do Conselho da União Europeia, e um ex-Primeiro-Ministro de Portugal, que foi depois Presidente da Comissão Europeia durante 2 mandatos, como também foi já sublinhado pelo Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Temos legítimo orgulho de que esta coincidência muito especial tenha tido lugar na Universidade Católica. E há outras coincidências especiais que envolvem os protagonistas do nosso debate de hoje e a Universidade Católica. Em primeiro lugar, como já foi referido, o Primeiro-Ministro António Costa fez aqui na Universidade Católica, em 1985-86, foi há alguns aninhos, a sua pós-graduação em Estudos Europeus, vertente jurídica, que eu fui consultar. Esse programa decorreu no então recém-criado Centro de Estudos Europeus, fundado pelo nosso querido amigo e mestre, professor Hernani Lopes. Acontece que o professor Hernani Lopes foi também cofundador do Instituto de Estudos Políticos, 10 anos depois, em 1996, juntamente com os professores Mário Pinto, Manuel Braga da Cruz, Jorge Miranda, Adriano Moreira, João Luís César das Neves e eu próprio. Hernani Lopes manteve, entretanto, a direção do Centro de Estudos Europeus, que viria a ser integrado no IEP após a sua morte prematura em dezembro de 2010. Acontece ainda que, em 2015, o Dr. José Manuel Durão Barroso, muito amavelmente, nos deu o privilégio de aceitar o nosso convite para assumir a direção desse mesmo Centro de Estudos Europeus, sucedendo assim ao seu fundador, o professor Hernani Lopes, que foi professor do Sr. Primeiro-Ministro na altura, não era Primeiro-Ministro, em 85, 86. São certamente coincidências especiais que, na minha humilde opinião, exprimem uma vasta, plural e perene convergência dos seus protagonistas e desta universidade. A convergência nos valores europeus, eu gosto sempre de acrescentar europeus e euroatlânticos, por isso temos sempre a bandeira da NATO também nos eventos do IEP, está aqui, juntamente com a bandeira da União Europeia. Todos subscrevemos com orgulho os valores euroatlânticos da democracia, da liberdade, do Estado de Direito, da economia social de mercado, do comércio livre e do multiculturalismo, valores, aliás, a que o Sr. Primeiro-Ministro se referiu muito enfaticamente, bem como o diretor do nosso Centro de Estudos Europeus. Seja-me permitido recordar que esses valores comuns não supõem uniformidade de pontos de vista sobre disposições ou programas políticos específicos. Como sublinharam os autores anti-autoritários do século XX, antifascistas e anticomunistas, que estudamos atentamente no IEP, nomeadamente Karl Popper, Isaiah Berlin, Michael Oakeshott, Raymond Aron, para citar apenas alguns, e já agora também Winston Churchill, que foi citado aqui muito oportunamente pelo Sr. Primeiro-Ministro. A democracia, segundo estes autores, segundo nós estudamos, a democracia é obra comum de partidos rivais. Isso supõe recusa da uniformidade e aceitação do pluralismo. E por isso mesmo, também supõe recusa do espírito tribal entre os chamados amigos contra os chamados inimigos. E supõe a gentil aceitação de regras gerais de boa conduta na desejável concorrência entre partidos rivais, as quais se exprime, em primeiro lugar, na convivência cordial entre partidos rivais no Parlamento, como, aliás, gostava de recordar o Dr. Mário Soares, que também foi aqui muito oportunamente recordado pelo Sr. Primeiro-Ministro. Para concluir, seja-me permitido recordar que no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica nós dedicamos particular atenção ao estudo da tradição do pensamento político europeu e ocidental. No centro desta tradição, acreditamos descobrir a ideia pluralista que distingue o Ocidente, nas suas raízes plurais em Atenas, Roma e Jerusalém. Gostamos também de recordar que a ideia da universidade esteve no centro dessa ideia de busca pluralista da verdade, do bem e do belo. Somos orgulhosos membros do Clube Europeu, que reúne algumas das mais antigas universidades europeias, incluindo Bolonha, a mais antiga, Sorbonne, Oxford, Leiden e a Galónia, entre muitas outras. Todas essas universidades nasceram cristãs e todas enfatizaram a sua independência do poder político. Mas essa independência não era expressão de animosidade contra esta ou aquela tendência política particular. Era apenas expressão da aspiração a um diálogo pluralista entre propostas diferentes
e independentes dos poderes políticos na busca comum da verdade, do bem e do belo. Tivemos hoje o grato privilégio de testemunhar um elevado debate pluralista na melhor tradição europeia e ocidental. Ficamos muito gratos. Muito obrigado. Em nome da Sra. Reitora da Universidade Católica Portuguesa, declaro encerrada esta sessão.